Vamos subir o show, que afinal de contas ele vai virar deputado federal lá pelo Rio de Janeiro. Ele podia ser um porta-voz dessa indústria game, né, o Pedro Navarro? O cara é jornalista. Olha, Não é um setor interessante para aprofundar aí projetos, legislação? Olha, e essa área realmente, como o Pedro falou aí, é super interessante, mas é para falar com o sobrinho e com o filho mesmo. Eles manjam mais um pouquinho. Eu fiz uma reportagem sobre isso só, que você vê como é que são as coisas. Em Beirute, no Líbano, tem uma empresa de um pessoal libanês que tinha ido para os Estados Unidos e decidiu voltar para lançar uma indústria de games no Líbano, no Oriente Médio. E eles ficaram famosos mundialmente por um game que chamava Corrida pela Paz. Você pode imaginar o Oriente Médio, aquela porradaria, guerra para tudo quanto é lado, você propõe um produto, né, Corrida pela Paz, em que o bonequinho ali, enfim, ele fazia exatamente, tinha todas aquela dificuldade para você chegar até a paz no Oriente Médio. Pessoal muito, muito interessante. Mas o curioso é que quando eu cheguei lá para fazer reportagem, eles já tinham esse game, já tinha um ano, mais de um ano. E aí eles estavam lançando aí já um troço muito mais sofisticado, que isso já tem uns aninhos, que era aquela coisa de 3D, de você ter que virar, né, você ter o cenário 360 graus, né? Então, que é muito mais complicado, eu acho, em termos de desenvolvimento tecnológico, né? E eles estavam tendo que se render à questão de que o pessoal do game gosta também de guerra, gosta de mata ali, mata aqui, mata ali, mata aqui, que são games muito populares também, né? Mas assim, foi a minha única proximidade com esse pessoal. Agora, é impressionante o mercado que isso tem, quer dizer, e essa coisa de você jogar com pessoas do mundo todo e você não está restrito, né? Aquela coisa da brincadeirinha que é da minha época, e você brinca com os amiguinhos da escola, da rua, do prédio, enfim, nada. É outro mundo, realmente é impressionante as possibilidades, né? Eu acho importante pontuar uma coisa só, o Show, quando você fala da brincadeira, ela, sem dúvida, é um aspecto predominante desse mercado, mas tem muita história de ascensão social mesmo. Eu tive muito contato, pessoas estavam perguntando das pesquisas. O meu site, a gente faz uma enquete simples no final do ano, que a gente consulta muito o mercado de jogos nacional para eleger o melhor jogo brasileiro, para eleger também a preferência do nosso público, do que eles gostaram de jogar no ano, e tem muita gente periférica que tem ascensão social por conta dessa indústria. Uhum. E eu acho que é nisso que a gente tem que focar um pouco, porque a área de entretenimento por entretenimento não vai dar importância, a dimensão real para esse setor, entendeu? Eu acho que se tem uma coisa que os americanos e os japoneses fizeram nas últimas décadas, eles sabem que é para diversão, mas eles sabem que é um instrumento para você dar mensagem política, que é um instrumento para você reforçar todas as mensagens culturais. O brasileiro, ele precisa aprender a fazer isso. Tanto que hoje em dia, esse soft power é tão importante que a maior empresa de games hoje em dia não é dos Estados Unidos, gente. Eu repito isso para todo mundo. A maior empresa de games que nós temos hoje é a Tencent, que é chinesa. Chinesa, que comprou, inclusive, muita gente nos Estados Unidos, né? E ela é sócia de estúdios europeus consagrados. Se eu não me engano, acho que ela tem participação na Ubisoft, que é o maior da França. Então a gente precisa ficar atento para isso. Não é para o Brasil criar o novo, eu vi aqui no chat o novo Call of Duty, não é essa ideia. A ideia é a gente entrar nesse mercado, eu não sei como exatamente, acho que os estúdios têm que encontrar esse caminho. O Brasil, por exemplo, tem uma coisa muito legal do nosso mercado, que assim, os brasileiros, pelo baixo poder aquisitivo, eles gostam muito de jogos retrô. Isso é uma coisa que a gente pode dominar. Entendi. Empresa, nos anos de Lula e Dilma, os estúdios brasileiros fizeram jogos para plataforma de petróleo. Isso é uma coisa que a gente pode dominar. A gente não precisa ficar no óbvio, porque mesmo porque para você chegar no óbvio, você precisa consolidar em outros nichos. Então é mais ou menos isso que eu acho que precisa ser discutido, entendeu? Repito, não sou desenvolvedor de jogos, eu sou um jornalista que cobre isso, mas eu estou falando até das pessoas que gosta de jogar, né? Gosto sim. Não, eu acompanho e tal. Eu jogo menos do que eu deveria, né? Porque eu tô, infelizmente, nessa jossa de política, e aí eu não consigo ter tempo. Mas eu estou tentando, assim. Tava jogando agora há pouco, inclusive, um joguinho muito legal, que é o Punhos de Repúdio, que é um estúdio pequenininho. E eles fizeram um jogo que você espanca o Bolsonaro no final. Tá sendo um super sucesso esse jogo. Tava no Meteoro Brasil, tava em outros canais progressistas. São títulos para vocês ficarem atentos. Eu acho que tem muita coisa legal para vir aí. O que eu só
reforçaria, e acho que agora eu preciso sair mesmo, que eu falei para o Rovai que era rápido. A questão é, não fiquem no óbvio só. Eu acho que é um mar que tem aí. Do mesmo jeito que você tem literatura, do mesmo jeito que você tem cinema, você não cria, um Central do Brasil, um Tropa de Elite do nada. É um processo. Uhum. Tem alguns jogos brasileiros que chegaram já a esse status, mas são muito poucos, mesmo com todas as possibilidades de crescimento. Então ainda falta muito. Vai ter muita gente ainda que vai ser ouvida nesse processo. É só isso que eu coloco. Não, depois vou te procurar mais, Pedro, para eu saber, aprender um pouquinho disso aí e ver o que dá. Porque eu acho que indústria nacional, seja que for... Quero falar com você, deputado. Não, eu tive na Coreia do Sul em 88 pela primeira vez para a Olimpíada de Seul. Você vê o que é a Coreia do Sul em relação à cultura no mundo hoje, de lá para cá? Você vê um investimento, como rende, como é importante para o país, como rende emprego, de riqueza, enfim, quer dizer, e a gente tem uma criatividade tão grande, né, que é inerente à nossa cultura, que com certeza eu acho que a gente tem chance de mandar muito bem nisso aí. É isso aí. Muito bem, Pedro. Muito obrigado, meu caro. Tudo de bom para ti. Manda um abraço para os nossos colegas lá do DCM. Felicidades aí. Sextou para você. Sextou para vocês, gente. Muito obrigado pelo convite. Um abração, viu? Tchau, tchau. Valeu, tchau, obrigada. E aí, Marcos, como é que estamos aí nesse começo de campanha? Aí, o que você tem achado? Eu estou vendo que você tem feito vídeos, né? Quase falando sobre questões do Rio. Como é que você viu as últimas pesquisas para governador? Enfim, queria saber o que você está... Olha, eu estou animado, Guilherme, assim, o cenário... Ontem foi um dia maravilhoso, de certa maneira, né? Quer dizer, a gente teve boas notícias aí na pesquisa, a gente teve aqui no Rio de Janeiro também a questão do Gabriel Monteiro, que foi cassado, né? Aquele vereador estuprador, sei lá, assediador, enfim, fez coisas horrorosas, né? Fake news. Ele é uma pessoa hedionda, realmente. Tivemos a inexigibilidade do Eduardo Cunha, né? Que foi confirmada. Quer dizer, então teve várias coisas boas. Em relação às pesquisas, aqui no Rio também, eu acho que fica bem claro que o Cláudio Castro, o atual governador, que busca a reeleição, ele gastou os cartuchos dele e o Marcelo Freixo continua grudado nele. Então, e eu acho que esse escândalo do CEPERJ e da UERJ, na verdade são dois, né? Ele é um escândalo que vai fazer com que ele sangre apoio se a gente trabalhar bem esses 40 e poucos dias aí, porque é uma coisa tão absurda. Se você pensar que o Witzel ele foi afastado por desvios, etc e tal, e aí depois foi cassado, quer dizer, não haveria porquê esse mesmo caminho não ser trilhado em relação ao Cláudio Castro pelo que está sendo feito aqui. Quer dizer, o desvio de dinheiro é flagrante, são mais de 400 milhões, dinheiro tirado da boca do caixa, que configura, pelas autoridades judiciais que já estão em cima do Ministério Público, uma flagrante, né, tentativa de lavagem de dinheiro. Quer dizer, era o esquema da rachadinha, era o clássico, era esse. Quer dizer, então eu estou muito otimista que o Freixo consiga ganhar aqui no Rio. É muito importante para a gente quebrar esse ciclo, né, de 5 governadores presos e um cassado, realmente. E, obviamente, esse otimismo também se ancora na questão das pesquisas a nível nacional do Lula, com essa vantagem grande em relação ao Bolsonaro, e embora tenha diminuído um pouquinho, mas ainda permanecendo já há meses, né, o Lula conseguindo ganhar no primeiro turno. E eu também diria que o Bolsonaro já gastou praticamente todos os cartuchos dele em relação, enfim, ao que ele podia dar, né, inventar, desviar de verba pública para tentar parecer um governante menos ruim do que ele é. Então, eu acho que o cenário é bom, realmente. E eu acho o cenário mais do que bom, eu diria que é um cenário meio óbvio, né? Quer dizer, porque não precisa conversar de economia com E maiúsculo, né? Basta você ir na rua, né? E você vai nas ruas do Brasil e você vê um nível de pobreza que a gente não via há muito tempo, muito tempo. Essa coisa de você ver famílias dormindo na rua era uma coisa que a gente não estava acostumado, né? Um troço assim. Então, eu acho que para a pessoa média, né? A pessoa normal ali, que não tem tempo, está trabalhando, etc., tal, que se informa menos do que gostaria, não tem tanto tempo, mas está muito na cara, né? Que realmente o Brasil piorou muito, né? O Rio de Janeiro piorou muito. E, enfim, a solução passa pela política, passa pela democracia, passa pelas urnas.
Ô, Shoa, você viu ontem aquela cena do Bolsonaro indo para cima do youtuber que estava filmando, né? Ele chamou ele Tchutchuca do Centrão. O que você achou desse... É desespero do Bolsonaro? Cara, ele sempre teve pavio curto e ele aposta sempre numa imagem de fortão, né? De barra militar, policial. Essa imagem do machão, ela é muito atleta, né? vulnerável a você avacalhar ela, né? Quando você debocha desse lado machão, é o que os machões não aguentam, né? Porque eles alicerçam o seu caráter, não no caráter, né? Mas em símbolos de força, né? Então, quando você desmascara isso, né? Você, porque de fato ele é um tchutchuca do Centrão em relação a estar sendo completamente manipulado e está nas mãos ali do pessoal do Centrão. Isso é inegável. Quer dizer, mas é claro que o tchutchuca realmente foi uma sacada brilhante de quem teve em relação a quebrar essa imagem forte, que de forte não tem nada, né? Politicamente ele está muito, muito, muito enfraquecido, né? Depois teve também ele, né, liberando imposto, né, de proteína para o pessoal que malha, etc. Tal. Quer dizer, realmente ele precisava de uma proteína para as urnas, ele precisava de uma proteína para a campanha dele. E essa proteína ele não consegue comprar, por mais dinheiro que ele já tenha gasto. Ele não consegue marombar, né, a sua campanha política, ele não consegue. Então, e não vai conseguir, a coisa está muito perto já, 40 dias. E aí eu acho que o desespero vem daí, porque o rapaz ali que estava com o celular, eu esqueci o nome dele agora, ele podia ter chamado a polícia, teria ficado até mais engraçado, né? Polícia, estão querendo roubar meu celular. Porque era disso que se tratava. Que negócio é esse de alguém botar a mão no teu celular assim? E eu acho que o Bolsonaro ele não se aguenta, né? O desespero dele, o nervosismo dele, ele está entendendo que um assessor fala uma coisa, outro assessor fala outra e nada dá certo. Sei lá, quem teve a ideia de participar da reunião dos embaixadores foi um tiro no pé, né? Um gol contra enorme. Quem teve a ideia de falar, não, vai lá na posse do Alexandre de Moraes no TSE, meu Deus, outro gol contra. Quer dizer, eu diria o seguinte, se ele não tivesse ido, provavelmente teria feito um outro gol contra, porque ele está tão mal, a rejeição dele já é uma coisa tão, tão clara, tão flagrante, assim, tão estabelecida, né? Que eu não vejo de onde, né, ele poderia puxar, né? Por mais que ainda vá começar campanha na televisão, por mais que tenha fake news aí, mas o que acontece de diferente, eu acho que em 2022 em relação a 2018? A sociedade brasileira em 2018 não estava preparada para o fenômeno do fake news, porque não estava se falando tanto daquilo, aquilo não estava sendo avisado para as pessoas, olha, cuidado com o que você está vendo, sabe? E isso hoje é uma realidade. Eu acho que qualquer pessoa que você conversa, as pessoas já estão olhando com outros olhos o que as pessoas estão mandando no WhatsApp, já estão olhando com outros olhos essas bobagens que são vistas aí, entendeu? Então, a gente não está mais tão frágil como a gente estava em 2018, né, como sociedade, em relação a essa má-fé, né, e essa roubalheira no jogo, né, que é o uso dos robôs e das fake news como a gente estava em 2018. Então, eu acho que, ainda que eles produzam milhões aí de fake news, eu acho que está todo mundo meio vacinado, né, para usar um termo que a gente passou a viver de 2018 para 2022, por causa da pandemia, se falou em vacina. Eu acho que a gente se vacinou para o coronavírus e, de certa maneira, tem muita gente vacinada para o fake news. Olha só, eu vou compartilhar a tela aqui. Eu estava vendo esse vídeo, falei, pô, vou pôr aqui para o show a ver. Está no Twitter, é um vídeo provavelmente feito por alguém, não vai dar rolo nenhum. Olha só que cena bonita. Enquanto o Bolsonaro ontem estava batendo num cara lá no Wilker, né, no youtuber. Wilker. O Lula ontem desce do palco do palanque, vai em direção ao garoto cadeirante, né? Muito tempo esperei para poder dar um beijo. Cara, eu acho que esse é o risco dessa eleição. Depois colocaram um fundo musical. Ele não fez, ele fez isso porque o Lula. Ele estava fazendo o discurso lá na Praça BH, Praça 15, né, se não me engano.
ele viu que tinha um menino lá sentado, acompanhando o tempo todo, que não poderia fazer o que os outros estavam fazendo, quer se deslocar e tentar dar um oi e tal. Ele desceu, ele foi lá, pegou no rosto do menino, deu tapa no peito, enfim. Cara, esse Brasil precisa voltar a ter essas coisas, né? Show, não te parece muito simbólico a diferença, né? A diferença. Não, é muito... De fato, quer dizer, eu odeio essa coisa do bem contra o mal, né? Que foi posta lá atrás pelo pessoal do Bolsonaro. Mas, de certa maneira, é verdade. Se trata disso mesmo. O que eles erraram é quem é o mal são eles que representam, né? Claramente, né? A violência, a agressividade, o desrespeito, o xingamento, né? Porque tudo isso, o assassinato, como não foi no caso lá de Foz do Iguaçu, né? do bolsonarista em relação ao cara do PT, do aniversário. Quer dizer, então, de fato, aí você vê, quer dizer, o Lula, e você vê que é genuíno, até porque uma das coisas que funcionam realmente em termos de mensagem é que as pessoas conhecem o Lula. O Lula não é artificial, ele não bolou aquilo marketologicamente, ele não fez isso numa gravação de televisão, sabe? Isso é uma coisa que estava acontecendo na frente dele. Ele é uma pessoa sensível, uma pessoa que se emociona com facilidade, e sentiu ali no cadeirante, talvez o cadeirante fosse um símbolo até de uma sociedade brasileira que realmente está muito, né, com muita dificuldade. E ele foi lá e representa nesse menino um pouco o carinho que ele passou para o menino, um pouco o carinho que ele quer passar para as pessoas que precisam desse carinho, né? Que eu diria que é a sociedade como um todo, porque em termos da agressividade, mas para quem está com fome e é dessas coisas, eu acho que a gente não deve cansar de repetir esse troço, cara. 33 milhões de pessoas com fome, 60 e tantos milhões de pessoas na insegurança alimentar. Isso, para quem é classe média, parece um número, parece... Cara, mas quando a gente chega perto e conversa com as pessoas, olha, é uma coisa, é de cortar o coração mesmo, porque realmente você ter filho e não saber o que vai dar para os filhos é um troço de uma brutalidade para tua cabeça, para o teu coração, assim, enorme para uma mãe e para um pai, entendeu? Uma coisa assim... Eu estou falando nem das crianças, que obviamente são as que pequenininhas, coitadas, sofrem ainda mais. Então é uma coisa que tem que ser repetida, porque não é falar de fome, a pobreza sempre teve, que às vezes é um argumento que se ouve de pessoal de bolsonarista, mas não nesse nível, não precisa. A gente não precisa, como o Brasil, país do tamanho da economia que a gente tem, passar por isso. Isso é uma escolha política. E realmente, então, essa cena do Lula, ela é simbólica na questão do contraste do que o Bolsonaro, o traste, estava fazendo, mas ela é simbólica no total, porque representa realmente a diferença das pessoas, né? Aquele presidente que não chegou a derramar uma lágrima e visitar uma casa de uma família que perdeu alguém com a Covid, e um outro cara que exala, né, solidariedade, né? Então, eu acho que isso, mais do que nada, funciona. Funciona no sentido porque é real, é genuíno. Entendeu? O Lula é essa pessoa e o Bolsonaro é essa pessoa. E a gente entende isso. O mundo entende isso. Não é só o Brasil entende isso. O Bolsonaro não é uma pessoa que você gostaria que estivesse perto de você tomando cerveja. Não gostaria, sabe? Não é uma pessoa que compartilha das coisas mais rudimentares do que é ser decente. Sabe, é lamentável, assim, ele não é só um mal político. Eu acho que a política ruim, que gera muitos problemas, é uma das facetas. Mas uma das facetas talvez mais absurdas é a violência da personalidade, né? A falta de solidariedade, a falta de pena, de compaixão. Num mundo, né? Num Brasil cristão, né? Ainda por cima, né? E isso eu acho que a gente tem que conversar, e conversar mesmo, com as pessoas evangélicas que ainda, né, atendem. Eu ia falar disso, o Xoti, desculpa te interromper. Não. Ontem eu conversava com uma pessoa aí do alto escalão, interno, central lá da campanha do Lula, e eles, acho que não tem problema nenhum dizer isso, porque inclusive é importante que as pessoas saibam, né, que nos grupos de quales que eles têm feito,
para o diálogo com os evangélicos, o que tem pegado é essa questão da arma, da defesa do armamento, principalmente entre as mulheres, né? Porque elas veem o Bolsonaro muito associado a isso, isso tem que ser dito que ele é isso, para começar a discutir. E tem que começar a mostrar o que são os valores cristãos e se eles se coadunam com o Bolsonaro, né? Porque o que há de cristão em fazer clube de tiro, né? O que há de cristão em trazer gente para a miséria e para a fome, em deixar criança morrendo de fome, o que há de cristão em imitar alguém que está sem respirar por conta de uma doença, fazer graça por isso. O que há de cristão em chamar uma filha, mulher, de fraquejada. Quer dizer, enfim, o que há de cristão na esposa dele, em deixar a avó morrer no hospital, do lado da casa dela, no corredor, no meio da história do Covid. A gente vai ter que dialogar com os evangélicos a partir disso também. E cada aí você fala, mas aqui não tem evangélico. Olha, não sei, deve ter. Eu até queria aqui no chat as pessoas que são evangélicas, sou evangélico, para a gente ter uma ideia. Mas, com certeza, se não tem muitos evangélicos, deve ter gente que conhece evangélico, a gente tem que dialogar, tem que trazer essas pessoas para o debate da política mais racional, né? Não, com certeza. Eu falo com o pessoal e repito que talvez a coisa mais óbvia, né? O Bolsonaro, desde deputado, né, antes de ser presidente, ele já defendia o Ustra, né, um torturador, ele já defendia a tortura. Eu falo, olha, o maior símbolo do cristianismo é a cruz. A cruz era um instrumento de tortura dos romanos. Eles podiam matar rapidamente se quisessem. Eles botavam na cruz aqueles que morressem lentamente de uma maneira para ser a tortura, a dor e a morte. Então, quer dizer, não pode se ter uma religião onde o símbolo maior é de uma vítima de tortura e você achar que alguém pode ser a favor da tortura sendo cristão. Quer dizer, uma coisa assim que é completamente absurda em termos lógicos, religiosos e de decência humana. Quer dizer, assim. Então, agora, eu acho que existe um campo que não quer ouvir nada, né? Quer dizer, que eu acho que é o campo que defende o Gabriel Monteiro. Quer dizer, esse vereador aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, na lista de coisas absurdas que ele fez, e quem acompanhou, é um vereador que era um policial militar no Rio de Janeiro. Quando você é afastado da polícia, existem 5 níveis de justificativa para você ser afastado. Ele foi afastado no nível pior, quer dizer, ele era um péssimo policial militar. Se elege, enfim, aquela coisa bolsonarista, e começa a usar os seus funcionários do gabinete, pagos com o dinheiro público, para produzir vídeos que ele botava no YouTube e ganhava um dinheirão nesse. E depois se descobriu, uma reportagem da Globo, da TV Globo, que esses vídeos eram completamente fakes. Ele mentia, né, na encenação do que estava acontecendo. E, além disso, ele abusava de garotas menores de idade. Ele filmava as garotas. Ele fazia isso na frente da equipe. Ele era uma coisa assim, tão repugnante. E esse cara, já com o processo, ele, né, no PL, que é o partido do Bolsonaro, o partido do Cláudio Castro, ele se declara candidato a deputado federal, com o processo aí correndo. Quer dizer, que partido aceita essa pessoa? Que governador aceita essa pessoa? Que presidente aceita essa pessoa como um bom quadro para ser candidato a deputado federal? Que ele continua a ser, apesar de caçado como vereador. Quer dizer, assim, é defender o indefensável. O que precisaria? Eu fico às vezes curioso, porque eu me lembro aqui de negócio de futebol, eu me lembro que quando a gente perdeu de 7-1 para a Alemanha, o Filipão falou que não mudaria nada. Que lamenta o resultado, mas não mudaria nada. Eu fiquei assim, quanto ele mudaria? 17-1 ele mudaria? 70-1? Qual o resultado que faria com que o Filipão mudasse a escalação, a maneira dele fazer a tática para o time? E a mesma coisa eu penso em relação ao PL, ao Bolsonaro, ao Cláudio Castro, quer dizer, e ao partido como um todo, e às pessoas que apoiam esse partido.
o que uma pessoa precisa fazer para você achar que ela está desqualificada para estar no seu partido e ser candidata a deputado federal? Quer dizer, porque me parece que fica quase uma situação de que se o lado de lá está atacando essa pessoa, nós vamos defender essa pessoa. Você pode até compreender o sentimento em relação à defesa do seu time, mas não a esse preço, não a desmoralização que é para um partido ter uma pessoa dessa como um quadro do partido. Que você está avalizando, assinando embaixo o comportamento dessa pessoa. E aí realmente chega um ponto que não dá nem para conversar. Aí fica difícil o diálogo, porque para quem é mãe, para quem é pai, para quem tem uma irmã, você gostaria, você imaginaria ver tua irmã passar por um troço desse, né? É uma coisa assim tão absurda, tão absurda. E aí realmente vem nessa coisa da religião. Eu não sei quem deu o direito a essas pessoas se arvorarem a serem donas da bandeira de Deus e de Jesus. Não, da onde? De onde? De onde teve uma autorização? Quer dizer, qual foi o milagre que elas conseguiram fazer, que atestavam que Jesus estava abraçado com elas? Se você ler qualquer coisa de Jesus, Jesus é a favor dos pobres, né? Ajudar os pobres. Essa é a coisa básica, né? Amor, compaixão, ajuda aos mais necessitados. Isso é Jesus, né? Uma pessoa um ser extraordinário na história da humanidade por propor, numa época super violenta, uma coisa completamente, radicalmente oposta. Amor, compaixão, isso é o que a gente precisa, né? No Brasil, ainda mais com tantos pobres. Ô, Shoa, dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu fui checar no perfil dele, eu vi no Lucas Juan, falei, não fez isso. É do perfil do Bolsonaro isso aqui. Ele fez lá o desconto do imposto para o MyWay, né? O Protein. Aí, ou não sei se é por causa da tchutchuca do Centrão, não sei de onde tira. Ele postou isso. Não, é do perfil dele. Não é um meme. Caramba, patético, né? Perdeu completamente o sentido do que é a presidência da República. Assim, o papel de um presidente impressionante. Ainda fez, eu vou aqui cá entre nós, vou fazer uma piadinha, mas vamos deixar para lá. Mas é patético, é patético. É patético que o nível de ideias seja esse, né? O nível de argumento seja esse, né? É claro que para uma galera dele, uma galera que acha que a força é tudo, né? E quer mais armas, é curioso. Outro dia eu estava pensando sobre a mudança cultural dos tempos, né? Eu sou de uma época onde se você brigasse na rua com alguém e se essa pessoa caísse no chão, você tinha que esperar essa pessoa se levantar. Porque era uma covardia atacar uma pessoa no chão. Hoje você vê isso direto, né? Eu sou de um tempo em que você tinha revista em quadrinho, né? Gibi, né? Onde tinha uma propaganda de um Mr. Atlas, alguma coisa assim, um nome desse, que era um cara fortão, negócio de academia, mas era uma coisa que ninguém dava a menor pelota, essa coisa de ser muito forte, ninguém dava a menor pelota para isso, era uma coisa assim de muito esquisita, né? Isso foi mudando ao longo dos tempos, né? E se você pode pegar, por exemplo, o UFC, né? O UFC é uma piorada grande, eu acho, em termos do esporte. Porque ele, de certa maneira, ele libera uma carga de violência que o esporte, que já tinha um boxe, já tinha um karatê, já tinha um judô, mas ele assim, bem mais delimitava, né, onde você podia atacar e eventualmente machucar alguém. Estou falando, mas assim, com níveis de proteção e de limites, realmente. O UFC meio abria a porta disso aí. Tem poucas coisas que você não pode fazer no UFC, de certa maneira. E isso vira uma explosão no mundo, né? Você pega até cachorro. Antigamente, essa coisa de fila e de cachorro, aquele mais violento, que tem aquela carona, enfim, aquelas raças que são bem de atacar mesmo, era uma coisa que você não tinha quase esse tipo de cachorro e você não via as pessoas passeando com elas e orgulhosas. Então você vê esse homem hoje em dia fortão, com esse cachorro perigoso, o que ele está andando na rua, o que ele quer projetar ali? Não mexe comigo, eu sou foda, não sei o quê.
E agora tem essa coisa da liberação da arma que o Bolsonaro quer propor. Quer dizer, é um mundo de uma escalada de violência e onde essas pessoas acham que a força do Pitbull, um dado muito importante. Que é feito para o Pitbull. a violência, né? É o Pitbull, exatamente, o Pitbull. Só para fechar, essa coisa da violência. Agora, nunca a economia, a criatividade, ela hoje não depende em nada da força física, né? A gente vive num mundo onde está tudo aqui na cabeça. É educação, é ciência, é isso que vai te dar, é saber, conhecimento, é que vai te dar dinheiro, que vai te dar, né? Você vai ser promovido, não é pela força física. Na verdade, a gente já inventou o robô para muita coisa que se fazia, né? O famoso... A guerra vai ser por drones, não tem mais nem faz mais. Olha só a resposta que deram para o Bolsonaro no perfil dele. Essa história de tchutchuca do Centrão virou, né, o show? É o apelido que ele vai encarar pelos 45 dias aí de eleição. E mais, né? Porque vai ficar. Porque é um apelido politizado, né? É politizado. Eu acho que o Bolsonaro... Ele entrega tudo que o Bolsonaro e assim, o que pega para ele, como teve naquele caso do Aristides, agora é colar essas coisas que tem machismo, misoginia, né? Porque ele é tão machista, então, que para ele ser chamado de tchutchuca é assim o fim, né? Porque ele poderia... Eu acho que falta para o Bolsonaro esquina. Esse cara nunca ficou num grupinho de botequim. Porque todo mundo sabe, é um clássico, que na hora que você fica puto com o apelido, é a hora que cola. Aí é que cola. Pô, imagina, sabe? Pô, esse é um troço meio óbvio. Pô, ele tinha que ter tirado de letra, tinha que falar tchutchuca, é carinhoso, gostei. Sei lá, uma bobagem dessa. Mas assim, pô, agora vai virar tchutchuca do Centrão para sempre, né? Virou Bolsonaro tchutchuca do Centrão. Agora pegou, né? Rovai, deixa eu ler aqui uns superchats, a gente já volta aqui a papear. Tem aqui o Jorge, forte abraço, Dri Rovai, bom ter encontrado vocês na Casa Fragni, em Niterói. Muito obrigado. Frane. Muito bom, muito legal. Se fala Fragni, né? É que nem da Lagnou, que eu falava para tirar o sarro. Da Lagnou! Aliás, que é italiana, né? Frane. Então, foi muito bom o Jorge, que está chegando aqui de membro. Obrigada, Jorge. Obrigada, Leda Heineken, também, que manda aqui um super sticker. E tem aqui uma mensagem do Alexandre Prolon para o Show. A Marcos, o Show é uma pessoa extraordinária. Tenho certeza que irá ganhar a eleição para deputado federal e vai contribuir muito para a população. O número do Marcos, o Show para deputado federal é 4050, é isso, Show? Isso mesmo, 40-50. Foi um número... Eu queria um 40-10, porque é camisa 10 no esporte, etc e tal, nota 10, mas não rolou. Mas 40-50 eu gostei também. Eu tô, claro, eu tô com uma campanha super pobre, né? Não tem dinheiro nenhum, então é tudo rede social. E tô precisando do boca a boca, que eu acho que no final das contas é que nem restaurante, que nem viagem que você gosta, que você fala, poxa, vai naquele lugar que é legal, que é bonito, o boca a boca tem um peso muito grande. Então, quem puder divulgar que eu sou candidato, que as pessoas me conhecem como repórter, mas muita gente, a maioria, não sabe que eu sou candidato a deputado federal, né? Então, eu preciso realmente dessa divulgação aí ali das pessoas falando, avisando aí, olha, pô, o Show lá, gostava do trabalho dele do repórter, pô, acho que ele está agora deputado federal. E porque realmente sem dinheiro você não consegue, né, fazer o que esse... É muita diferença. Que tem um orçamento secreto, tem verbas enormes. É muita diferença entre esses que são deputados, são da base bolsonarista, né, que estão com bilhões de reais à disposição. Os caras... vai ter que ter uma revolta popular, né? Aquela coisa... Sim. Que o Baiano falou, eu recebo 600 e voto... Eu voto 613. Eu recebo 600 e voto 13. E para deputado vai ter que acontecer a mesma coisa para a gente poder criar uma Câmara, um Congresso... razoável, melhor. Mais saudáveis, inclusive, né? Inclusive, né, para aprovar as reformas, tudo que o Brasil precisa, vai precisar, né, de um
um congresso aí melhor mesmo. Agora o Centrão não vai desaparecer, né, gente? Até com essa grana que eles têm, quer dizer, eles têm muito, muito dinheiro. Aqui o Cláudio Castro tem muito dinheiro nas ruas, você já vê a propaganda dele, mas muito mais do que do Freixo, não há comparação. Mas eu acho que, de certa maneira, para muita gente da população, vai ficar claro que é o pessoal que tem dinheiro para comprar votos, né? E para muita gente isso deve estar incomodando já, essa distorção, né? Esse abuso de poder econômico, esse desvio de dinheiro para fazer campanha, que é uma coisa que mostra bem quem são esses políticos. Quer dizer, porque como é que você pode estar gastando esse dinheirão todo, com essa dificuldade toda das pessoas na rua? Eu acho que tem um lado que muita gente isso vai ser um gol contra também. Tem mais mensagem aqui, Rovai, já passo para você. A Joaquim Maria Duarte. Bom dia, Comunidade Fórum. Como democrata, santista de nascimento e torcedor do Santos, acabei de me tornar membro do canal. Aê, Joaquim Maria, muito obrigada. E o Antônio Fernandes manda também um super sticker. A Rosane está perguntando: o show é candidato por qual estado? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso aí é um problema meu, gente. Até a Rosana, desculpa aí. Eu demorei, para falar a verdade, de ficar falando. E como eu não falei agora, foi bom você ter lembrado. Que é pelo Rio de Janeiro. Porque, claro, as pessoas me conhecem pelo Brasil todo, porque eu era TV Globo, aparecia no Brasil todo, né? E como eu viajei muito, né? Fiquei muito tempo fora do Brasil também, não ficava muito claro que eu era carioca, né? Que eu sou carioca. Então, mas eu sou nascido no Rio de Janeiro. Morei em Londres, mas pedi para voltar para o Rio. Depois morei em Paris, pedi para voltar para o Rio. Eu adoro o Rio de Janeiro, adoro o Brasil. Mas realmente muita gente que votaria em mim fala: não sabia que você era do Rio de Janeiro. Mas enfim, então, se você tem um amiga aqui no Rio de Janeiro, dá um toque para ele e olha, o show é do Rio. Se puder dar uma força. Ô, show, falando nisso, como é que você está vendo essa Copa no Catar? Você que já cobriu tantas Copas do mundo. Assim, não sei, mudou o espírito do brasileiro em relação à Copa do Mundo, você acha? A gente hoje não tem mais essa gana tão grande que tinha para o futebol. Eu acho assim, a gente está um pouco desmoralizado externamente e internamente. Quer dizer, a gente não tem ido bem em Copas do Mundo, né, há muito tempo. Quando eu falo não tem ido bem, não é simplesmente o fato de não ganhar. A gente não está com uma boa atuação em Copa do Mundo já faz tempo, né? Um time que a gente pode até ter a sensação assim, poxa, perdeu, mas era um bom time. Perdeu, mas poxa, que legal, sei lá, 82, que aquela Copa maravilhosa, talvez seja mais o emblemático em relação a isso. Futebol acontece de você perder mesmo jogando melhor. Mas não é o caso das últimas Copas. A gente perdeu. E o que é novo, eu acho, em relação, se a gente compara historicamente o peso da seleção brasileira para o brasileiro, é que os ídolos saem muito, muito cedo daqui do Brasil, né? Então você não tem uma identificação tão pessoal com o craque, né? Você pega o Vinícius Júnior, por exemplo, né? Ele sai com 17 para 18. Quer dizer, é uma coisa assim, o flamenguista viu pouco ele jogar aqui, de certa maneira, né? Então, claro que a gente gosta, os que podem, né, ver um jogo do Real Madrid, ver os gols do Real Madrid, etc e tal, mas para a maioria isso não é possível. Então, fica muito distante, né? O próprio Neymar está muito distante. E então essa seleção brasileira, falta a ela uma identificação mais próxima nossa com os ídolos, né? Isso atrapalha. Os resultados atrapalham. O 7-1 atrapalhou. Tudo isso foi tirando um pouquinho da nossa torcida, assim, aquela coisa mais de paixão, eu acho, né? No Catar, a gente tem chance, claro que a gente tem chance, né? O Tite está com um time bom. Agora você vê, hoje foi anunciado os 2 únicos amistosos que a seleção vai fazer antes da Copa, vai ser contra a Tunísia e contra a Gana. A gente não está jogando de novo contra uma seleção europeia. E já desde 2006 que a gente tem batido na porta, a gente tem perdido para uma seleção europeia quando o bicho pega mesmo. A gente perde para a seleção europeia. É ruim para o futebol brasileiro não ter esse confronto com um tipo de futebol, tática diferente. É muito ruim. Existem razões, em parte, sim. Quer dizer, a UEFA, né, que é a Comebol, né, da Europa, fez várias competições e criou uma competição nova, a Liga das Nações, que faz com que quase não existam datas mais livres para seleções europeias, né?
Isso é bom para eles, é ruim para a gente, porque a gente não tem esse confronto. Então, eu acho que é o caso da gente, é o caso da Argentina, que nós temos uma boa seleção, a Argentina também tem, mas tem esse anos, né? A Argentina conseguiu jogar ainda contra equipes europeias, a gente não. Então, sei lá, o que vai dizer para nós, torcedores? Não digo nem para o Tite. Ganhar da Tunísia, ganhar de Gana. Isso faz com que a gente fique mais otimista? Não. Eu acho que ganhar de Tunísia e ganhar de Gana, sendo seleção brasileira, é uma obrigação. Não é nem... Então, fica até ruim, assim, porque a gente fica falando assim, se ganhar de 1-0 é legal? Não, 1-0 é pouco. 2-0 é... Qual é o mínimo que você ficaria satisfeito de uma vitória da seleção brasileira contra um time desse? 3-0, 4-0, 5-0? E mesmo assim, significaria o quê? Que a gente vira favorito da Copa do Mundo por causa disso? Não. Então, é muito complicado. Quer dizer, a gente vai para a Copa com muitas interrogações. Ao mesmo tempo, tem um bom time? Tem. Não tem um grande jogador de meio de campo. Não tem. A gente não tem um grande jogador de meio de campo de criação / marcação. Porque o Neymar joga bem, mas lá na frente ele é um atacante, ele não é um jogador de meio de campo. Então, os laterais da gente já foram maravilhosos, tecnicamente, já não são. E a gente sempre dependeu muito dos laterais para criar pelos lados do campo, né? A gente, historicamente, né, desde Newton Santos, a gente vai até o Marcelo Júnior, para o lado direito ali, enfim, o Daniel Alves recentemente, mas o Daniel Alves talvez vá, mas com 39 anos, é complicado você ter um cara de 39 anos e botarem um garotão para correr nas costas do cara. O cara não vai ter velocidade para acompanhar. Isso é meio óbvio. Então, nós temos problemas reais na seleção brasileira, técnicos, de bola, e temos nós, torcedores, também essa dúvida sobre... Agora tem uma pergunta aqui que eu ia até falar, e o pessoal da live aqui tá falando aqui também, por exemplo, o canal Volte Vermelho. Enquanto esse governo estiver aí, não visto a camisa da seleção. O Gabriel Marques Silva diz, atrapalhou também a associação da camisa e bandeira à direita brasileira. E tem muita gente que não consegue mais usar a camiseta do Brasil. Será que... E com a Copa sendo, depois dessas eleições, será que a gente vai conseguir resgatar essa coisa, né, de vestir a camiseta e ir lá torcer, né, para o Brasil na Copa? O comentário aí do Gabriel, o Gabriel tem razão, realmente foi uma das coisas, né, das menos graves, se você pensar em termos do horror que foi o governo Bolsonaro, mas é uma das coisas muito chatas, é um símbolo muito importante. Eu brinco sempre que o passaporte da gente tinha que ser amarelo. Da cor da camisa da seleção, botava a cara do Pelé ali, com o sorriso dele, e a gente não precisava de visto para lugar nenhum, bastava mostrar o passaporte e o pessoal, pode entrar aí, é brasileiro. A identificação do mundo em relação à seleção brasileira é enorme. As pessoas conhecem a camisa da seleção, elas não conhecem a bandeira brasileira. Isso assim, era um orgulho nosso, essa coisa do amarelo, que chama atenção, você vê de longe, sabe? Qualquer Copa você via torcedor, e uma quantidade de torcedores estrangeiros usando camisa da seleção brasileira, porque tipo um segundo time de todo mundo na Copa do Mundo é a seleção brasileira. Então esse sequestro da camisa da seleção amarela pelo pessoal bolsonarista é uma coisa assim, como da bandeira nacional também, é uma coisa que eu acho que a gente tem que lutar contra isso. Eu acho que o PT tem feito isso bem em relação às manifestações e esses comícios do Lula, né? Tem usado a bandeira brasileira, tem resgatado, mas eu acho que é para a gente usar, sim, a camisa da seleção depois da Copa, depois da eleição, porque a gente vai ter recuperado desse Brasil para a gente, né? E os bolsonaristas que fiquem lá como remoendo a derrota deles. Mas, assim, a gente não deve entregar de mão beijada um símbolo que deu tanta alegria para a gente e que faz parte da nossa cultura, né? A camisa da seleção e o nosso futebol é de todos nós, não é de um lado só, e a camisa da seleção também não. Eu comprei uma camisa da seleção preta, que é usada em treino, eu uso essa. Eu comprei a enquanto o Bolsonaro... Tem muita gente comprando a azul, né, Dri? Enquanto o Bolsonaro não sair, eu não uso a amarelinha. A camisa preta, a amarelinha, que foi imortalizada pelo Zagallo, né? Sim. Amarelinha. Você falou do Daniel Alves, estava olhando no Twitter, ele está entre os trend topics, né? Porque foi convocado de novo pelo Tite. E ele está jogando no México, lá no Pumas, se não me engano. No Pumas,
não ganhou um jogo até agora e falhou em 2 gols no último jogo, cara. E está jogando no meio campo. Quer dizer, é aquelas coisas, né? Os técnicos cismam, né? Às vezes, como o Tele não levou o Falcão, né, em 80 Foi o Tele que não levou o Falcão, não? Foi o o Tele não levou. O Coutinho não levou o Falcão em 78 e o Tele não levou o Renato Gaúcho em 86. Renato Gaúcho voando. Mas agora, assim... um cara de 39 anos para jogar na lateral ainda, né? Mas jogar no meio, não dá. Lateral não dá. Eu acho assim, o Daniel Alves, se você estiver perdendo um jogo no segundo tempo, outro time lá atrás, né, defendendo, segurando aquela vantagem, você botar o Daniel Alves, eu até entendo, porque ele só vai atacar, ele dá passes maravilhosos, é um tremendo, tecnicamente é um jogador espetacular, e ele não pode defender. Então, mas se você já estiver perdendo, o outro time vai estar com um atacante lá na frente para qualquer bola vagabunda que aparecer, de fato, você vai estar no campo adversário o tempo todo, aí o Daniel Alves pode ter uma contribuição para um segundo tempo de um cenário desses. Mas, fora isso, eu não vejo você começar o jogo com o Daniel Alves, eu acho assim... A primeira coisa que o técnico adversário vai fazer é o seguinte, é botar um atacante nas costas dele. Força ali. Imagina ele pegar o Mbappé. Meu Deus do céu. O Mbappé chega em Paris antes do Daniel Alves chegar nele. Não tem condição. Dá. Beleza. Para a gente finalizar aqui o show, eu queria que você falasse um pouco desse Datafolha aí. Bolsonaro cresceu 3, Lula ficou estagnado. Ontem eu cravei isso aqui, eu deixo de dizer, pai Rovai, ontem acertou em cheio. Falei, a diferença vai ser 15 pontos. Deu cravadinha, 15 pontos, 7-32. O que me parecia, porque inclusive a gente conversando aí ontem, o Lula, Luiz Costa Pinto, deu um dado interessante. Eu estava achando que isso estava acontecendo por conta da pesquisa FSB, que o melhor momento do Bolsonaro tinha passado, que o Lula teria voltado a crescer. E o Lula ontem falou isso, falou, olha, eu tenho conversado com gente que está fazendo tracking, que me diz que o Bolsonaro estacionou e o Lula voltou a crescer. Passou aquele efeito da diminuição do preço da gasolina, porque isso tem durabilidade, né? Você tem sentido isso na rua, Ucho? Para encerrar aí a sua participação. Olha, eu acho que as coisas elas estão meio paradas, de certa maneira. Essa ligeira variação do Bolsonaro se explica perfeitamente pelo impacto da grana que ele injetou, dos R$600, assim, da gasolina em parte, mas é uma variação muito menor do que ele esperava e com certeza muito menor do que ele precisava, né? Então, eu não vejo agora há 40 dias isso mudando muito, com uma exceção que eu acho que é favorável ao Lula. Eu acho que se o 7 de setembro for violento, ou com ameaças de violência da parte do pessoal bolsonarista, ataques ao STF, isso vai gerar da parte eu diria, de uma grande parte do pessoal que votaria no Ciro em um entendimento de tipo, vamos resolver isso logo no primeiro turno para não dar possibilidades para nada pior entre o primeiro e o segundo turno do lado bolsonarista. Isso eu acho que é um movimento que eu inclusive, ontem eu conversei com 2 pessoas que votariam no Ciro e que mudaram de ideia, ontem. Então, eu acho que esse movimento, que é um movimento lógico, que eu entendo perfeitamente as pessoas que gostam do Ciro e votariam no Ciro. Mas eu acho que essas pessoas mesmo estão vendo que agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito, quer dizer, já não tem mais jeito há bastante tempo, estou falando, mas assim, agora não tem mais como. E elas vão usar o voto delas, que é um voto de esquerda, para botar o Lula logo no primeiro turno. Então, essa diferença que tem sido constante do Lula ganhando no primeiro turno, né, há meses, né, a gente tem conversado isso já há uns 4 meses já, que o Lula ganha no primeiro turno. E isso se mantém. Mas é claro que é uma margem pequena e, portanto, por ser pequena, eu acho que em termos de garantia, de segurança, quanto mais gente entrar no barco do nosso lado, melhor. E eu vou falar, acho que isso vai daqui a pouco disso, o Lula cresceu entre os eleitores de mais de 10 salários mínimos, né? Isso demonstra que pode estar acontecendo esse movimento com o Show. O Show, muito obrigado, boa sorte aí, bom trabalho, tudo de bom para você.
Me despeço de vocês já subindo uma carioca, que hoje é dia de Rio de Janeiro aqui no Obrigada, Fórum show. Meio. Valeu, Papai. Valeu, Dri.